Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje a gente vai falar de uma guerra não tão lembrada, mas porque ela estava inserida numa guerra muito maior, né, a mais importante da história. Mas fica aí que a gente vai elucidar cada ponto já já. A Guerra de Continuação ou Guerra Russo-Finlandesa, que ocorreu de 1941 a 1944. Mas como ela começou? O Reino Unido declarou guerra à Finlândia em 6 de dezembro de 1941, só que ela não participou do conflito ativamente. A Alemanha interveio mediante ao envio de material de guerra vital e cooperação militar com os finlandeses. Os Estados Unidos não lutaram nem declararam guerra contra nenhum dos lados, mas deram à União Soviética ajuda massiva em vários níveis, oficialmente no sentido de colaborar no esforço de guerra soviético contra a Alemanha. Na Finlândia, essa guerra ela foi chamada de Guerra Continuação, para se tornar clara a relação entre ela e a Guerra de Inverno, que ocorreu de 1939 a 1940. E para elucidar a intenção de Joseph Stalin de ocupar a Finlândia com base no Pacto Ribbentrop-Molotov, assinado entre Stalin e Hitler em 1939. Nesse sentido, ela é considerada como uma guerra separada da Segunda Guerra Mundial. Ela foi o segundo conflito armado ocorrido entre a União Soviética e a Finlândia durante a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética viu como parte de uma luta contra o Terceiro Reich e os aliados do Terceiro Reich, enquanto o Terceiro Reich via essa guerra como uma operação na região como parte dos esforços de guerra no fronte oriental, que ele providenciou grande apoio material e cooperação militar à Finlândia. Os atos de guerra entre eles recomeçaram em 22 de junho de 41, dia que o Terceiro Reich lançou sua invasão à União Soviética. Operações finlandesas desfizeram as concessões pós-guerra de inverno à União Soviética. Os finlandeses pararam sua ofensiva a 30 km de Leningrado, na fronteira estabelecida entre a União Soviética e Finlândia antes da Guerra de Inverno, mantendo seu território com as fronteiras estabelecidas como antes da Guerra de Inverno. Em 1944, forças aéreas soviéticas conduziram raids em Helsinki e em outras 5 grandes cidades finlandesas. Por fim, no verão de 1944, a ofensiva dos soviéticos removeu os finlandeses da maior parte do território, que antes eles haviam recuperado. No dia 9 de junho de 1944, a União Soviética iniciou uma forte ofensiva e a Finlândia foi forçada a evacuar o istmo da Carélia após poucas semanas. Tal ofensiva viria a ser detida nas principais frentes, tornando o custo de ocupar todo o país muito pesado para os soviéticos. A 4 de setembro entrou em vigor um cessar-fogo, que pôs fim às operações militares do lado finlandês. A União Soviética pôs fim às hostilidades 24 horas depois. A 19 de setembro foi assinado em Moscou o armistício entre Finlândia e União Soviética. Segundo as condições impostas pelo acordo, a Finlândia era obrigada a desmobilizar imediatamente o seu exército e expulsar as tropas da Wehrmacht do território no prazo de 14 dias. Se eles se recusassem, os alemães deveriam abandonar a Finlândia voluntariamente. Só que os finlandeses não conseguiram essa tal desocupação voluntária. Então se iniciou a Guerra da Lapônia contra os seus antigos aliados. Além disso, a União Soviética recuperou as fronteiras de 1940 com a adição da área de Petsamo, ou Petchenka, atual Raion, que é um distrito de Pechensky, na Rússia, a península de Porkala,
adjacente de Helsinki, foi cedida à União Soviética para servir como uma base naval durante 50 anos, com direito de trânsito garantido na base. A Finlândia também teve que limpar os campos minados na Carélia e o Golfo da Finlândia, e teve que tirar várias minas que foi colocada numa operação, especialmente nas áreas marítimas, que só foi concluída essa operação em 1952. Durante isso, 100 militares finlandeses, na maioria lapões, morreram e mais de 200 foram feridos durante esse processo. Mas e a Guerra da Lapônia, que foi essa pequena guerra entre finlandeses e alemães, bem depois do final do conflito da Guerra de Continuação? Foi um conflito entre o Terceiro Reich e a Finlândia que durou de setembro de 44 a abril de 45, na província de Lapônia, norte da Finlândia. Enquanto o Terceiro Reich e a Finlândia combatiam a União Soviética na Guerra de Continuação, o alto comando alemão começava a traçar planos para uma reação no caso da Finlândia fazer um acordo de paz em separado com a União Soviética. O plano era retirar as forças alemãs para o norte e defender as minas de níquel próximo a Petsamo. Posições defensivas e planos de evacuação nessa área estavam todos compreendidos numa operação chamada Birk, que já era bem antecipada antes mesmo da Finlândia fazer o acordo com a União Soviética. Teve a Guerra da Lapônia, que os alemães acabaram sendo retirados de lá à força, e eles se retiraram para a Noruega. E a Finlândia pôde assim se manter por parte das obrigações no armistício de Moscou. O que eu quero deixar claro antes de finalizar esse vídeo é que a posição política da Finlândia, ela era uma república presidencial multipartidária e democrática desde o início de todos os conflitos. Na época da Guerra de Inverno, estava em cargo o quarto presidente do país, György Kálmán, líder do partido Liga Agrária. Seu sucessor foi Hristo Ryti, do Partido Nacional Progressista, que governou o país de 1940 a 44, no período da Guerra de Continuação. Ryti fortaleceu relações com o Terceiro Reich, mas por necessidade do que por associação ideológica. Uma das mais importantes contribuições do governo do presidente Ryti foi o fato de manter a Finlândia como uma democracia genuína, diferente do que aconteceu nos outros países europeus da época. A Finlândia manteve sua neutralidade enquanto foi possível, recorreu ao apoio alemão quando foi necessário e expulsou os alemães quando lhe era benéfico. Defendeu seu território e a sua população sem deixar tomar por nenhuma das ideologias totalitárias. Nem entrou para o lado comunista, nem para o lado nazista. Então, pessoal, foi só um pouco da Guerra de Continuação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões aí embaixo, como de costume. Valeu e até a próxima.